Meus queridos irmãos e irmãs, existe uma pergunta que talvez já tenha brotado em seu coração em algum momento de sua caminhada espiritual. Por que Deus, que é todo-poderoso, que tudo sabe e tudo pode, decidiu confiar a homens, frágeis e limitados como nós, a autoridade de perdoar pecados? Não seria mais simples que Ele mesmo, diretamente do céu, declarasse o perdão a cada um que se arrepende em oração silenciosa? Esta dúvida não é nova, e o Papa Leão XIV nos ajuda a compreender que ela toca o próprio coração do mistério da confissão sacramental. Quando Jesus ressuscitado apareceu aos apóstolos, o Evangelho de João nos relata uma cena impressionante. Diz a palavra: soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. A aqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. João 20, 22, 23. Não se trata de uma metáfora, não se trata de uma palavra simbólica. É uma ordem clara e direta. Cristo, o Filho de Deus, comunica aos apóstolos um poder real, um poder espiritual que não nasceu da vontade humana, mas que foi instituído pelo próprio Criador. Papa Leão XIV nos explica que se Jesus desejasse que o perdão fosse apenas fruto de uma oração particular entre cada fiel e Deus, ele não teria instituído esse ministério visível. Ele não teria dado aos apóstolos essa autoridade tão explícita. Por isso, essa escolha de Cristo não é um detalhe, mas revela algo profundo. Deus conhece a nossa natureza humana e sabe que precisamos de sinais concretos, de vozes humanas, de gestos visíveis que nos confirmem o seu amor. Quando o padre pronuncia as palavras da absolvição, não é ele, como simples homem, quem está perdoando. Ele é apenas o instrumento, o canal escolhido por Cristo. O perdão vem de Deus, mas passa através do sacerdote como um rio de graça que flui da fonte divina. Aqui está a beleza desse mistério. Deus quis se aproximar de nós de uma forma humana, tangível, acessível. Ele não nos deixou sozinhos em nossa luta contra o pecado, mas nos deu ministros ordenados que atuam em seu nome. Papa Leão XIV nos lembra que isso não diminui a glória de Deus, ao contrário, a manifesta ainda mais. Pois um Deus que pode tudo, escolhe, em sua humildade, usar vasos frágeis de barro como são os padres para comunicar a riqueza infinita da sua misericórdia. É como se o céu dissesse: eu não quero que meu perdão seja uma ideia vaga. Eu quero que ele seja uma experiência concreta, vivida, ouvida e sentida. Meus amados, essa decisão de Deus de dar aos sacerdotes esse poder também é um chamado à fé e à confiança. Porque, humanamente falando, pode ser difícil acreditar que aquele padre à nossa frente, com suas limitações, possa ser um canal do perdão divino. Mas é aqui que entra a promessa de Cristo: quem vos ouve, a mim ouve. Lucas 10:16. Quando estamos diante do confessionário, não estamos diante apenas de um homem, mas de Cristo que age nele e através dele. É por isso que o padre não diz: Deus te perdoa, mas sim: eu te absolvo dos teus pecados. Ele fala em primeira pessoa, porque naquele instante não fala em nome próprio, mas em persona Christi, na pessoa do próprio Cristo. Papa Leão XIV nos convida a contemplar essa verdade com gratidão, pois o mesmo Senhor que morreu na cruz para nos dar a salvação, não quis que vivêssemos em dúvida sobre o perdão. Ele quis que ouvíssemos de forma clara, através da voz do sacerdote: eu te absolvo. Que certeza maior poderíamos ter? Essa escolha divina de instituir ministros do perdão é uma prova do amor infinito de Deus, que, conhecendo a fragilidade do coração humano, nos deu um sacramento para que não vivêssemos na incerteza, mas na paz de saber que fomos realmente perdoados. Meus irmãos, quando você se ajoelha diante do confessionário, não está diante de um simples homem. Está diante de Cristo, o médico divino, que usa aquele sacerdote como instrumento. É Jesus quem ouve a sua confissão, é Jesus quem acolhe suas lágrimas, é Jesus quem pronuncia o perdão. E por isso, quando sair do confessionário, saia com a certeza de que o próprio Deus falou com você,
de que o céu se abriu para derramar sobre sua alma a graça da reconciliação. Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, o Papa Leão XIV nos lembra de uma verdade incômoda, mas libertadora. Por trás da resistência que muitos de nós sentimos em relação à confissão, quase sempre se esconde uma raiz de orgulho. E o orgulho, ensina a Igreja desde os primeiros séculos, é a mãe de todos os pecados. É aquela voz interior que nos faz acreditar que podemos resolver tudo sozinhos, que não precisamos de ajuda, que não devemos nos expor diante de ninguém. É o orgulho que sussurra: não preciso confessar nada a um padre, eu falo direto com Deus. Parece até bonito, parece até espiritual, mas no fundo esconde uma recusa em nos humilhar, em descer do pedestal da nossa autossuficiência e reconhecer que somos frágeis, que precisamos da graça, que precisamos de alguém que nos ajude. Papa Leão XIV nos explica que a confissão é justamente o antídoto contra esse veneno invisível. Porque no confessionário somos obrigados a tirar as máscaras, a falar em voz alta aquilo que preferíamos manter em silêncio, a expor as feridas que tentamos esconder até de nós mesmos. E isso, meus irmãos, é profundamente humilhante, no melhor sentido da palavra. Não a humilhação que destrói, mas a humildade que cura. É como dobrar os joelhos diante de Deus e dizer: Senhor, eu não consigo sozinho, eu preciso da tua misericórdia. Quantas vezes carregamos pecados durante meses ou até anos, porque o orgulho não nos deixa confessá-los? Quantas vezes nos enganamos dizendo: já pedi perdão a Deus no meu coração, já está resolvido, quando na verdade ainda sentimos o peso da culpa nos sufocando? Papa Leão XIV nos alerta que o orgulho é especialista em fabricar desculpas espirituais para evitar a confissão. Mas todas essas desculpas, no fundo, são cadeias invisíveis que nos impedem de experimentar a verdadeira liberdade. O Santo Padre nos recorda que o próprio Cristo, sendo Deus, se humilhou até a morte de cruz. Ele, que não tinha pecado algum, aceitou ser tratado como pecador, condenado, rejeitado, humilhado diante da multidão. E se o Filho de Deus não teve vergonha de se humilhar por nós, quem somos nós para nos recusarmos a nos humilhar diante dele através da confissão? O orgulho nos fecha em nós mesmos, mas a confissão nos abre para Deus. O orgulho nos faz acreditar que somos fortes, mas a confissão nos revela que é justamente na nossa fraqueza que a força de Deus se manifesta. Papa Leão XIV nos diz ainda algo muito profundo. Quando confessamos nossos pecados, não apenas derrotamos o mal específico que cometemos, mas atacamos diretamente a raiz do orgulho que habita em nosso coração. Porque ao ajoelharmos diante de um padre, reconhecemos concretamente que não somos suficientes por nós mesmos. E esse ato de humildade é, em si mesmo, uma vitória contra o inimigo da nossa alma. O diabo odeia a confissão, justamente porque ela destrói o seu maior instrumento, o orgulho humano. Talvez você já tenha sentido vergonha de confessar algo. Talvez tenha pensado: o padre vai me julgar, vai me olhar diferente, vai pensar mal de mim. Mas Papa Leão XIV nos tranquiliza. O padre não está ali para julgar, mas para ser médico. E como médico, já viu de tudo. Não há pecado que possa escandalizar um confessor, porque ele sabe que a misericórdia de Deus é maior do que qualquer culpa humana. Além disso, como nos ensina o Santo Padre, o padre está ligado pelo segredo absoluto da confissão. O que você disser ali, morre ali. Nem sob tortura, nem sob ameaça de morte, nem diante de tribunais, um sacerdote pode revelar o que ouviu em confissão. Isso porque naquele momento ele não ouve como homem, mas como instrumento de Cristo. Queridos, Papa Leão XIV insiste: se a confissão dói, é porque está curando. É como quando um médico precisa limpar uma ferida profunda. Arde, incomoda, dá medo, mas só assim a cicatrização acontece. A confissão é esse remédio santo que Deus preparou para quebrar o nosso orgulho, para nos ensinar a humildade verdadeira, para nos libertar da escravidão de acreditar que podemos viver sem Deus. E quem já experimentou sabe,
Não existe liberdade maior do que sair do confessionário com a alma leve, sabendo que não carregamos mais aquele peso, que Deus nos olhou com amor e nos abraçou como o pai do filho pródigo. Meus amados irmãos e irmãs, Papa Leão XIII nos revela uma verdade que, quando bem compreendida, transforma totalmente a forma como enxergamos a confissão. Muitos pensam que estão simplesmente falando com um homem, com um padre comum, com alguém tão frágil quanto nós. Mas o Santo Padre nos explica com clareza. No sacramento da confissão, o padre não age por conta própria, não fala em nome de sua personalidade ou de sua autoridade pessoal. Ele é um instrumento vivo de Cristo. Ele empresta seus ouvidos, sua voz, suas mãos, mas quem age verdadeiramente naquele momento é o próprio Senhor Jesus. É por isso que, na absolvição, o padre não diz "Deus te perdoa", mas sim "Eu te absolvo dos teus pecados". Parece ousado, não é? Como pode um homem dizer "Eu te absolvo"? Mas aqui está o mistério. Não é ele quem fala, é Cristo que fala através dele. É o mistério da in persona Christi, a presença real de Jesus que se faz carne e voz no sacerdote para que nós tenhamos a certeza sensível de que fomos perdoados. O padre é como um canal pelo qual passa a graça, mas a água é de Cristo, não dele. Papa Leão XIII nos ensina que isso não é invenção humana, não é a tradição inventada ao longo dos séculos. O próprio Jesus, após a ressurreição, soprou sobre os apóstolos e disse: "Recebei o Espírito Santo. Àqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Àqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos." João 20, 22 a 23. Não há como interpretar essas palavras de outro modo. Cristo conferiu à Igreja, através dos apóstolos e seus sucessores, o poder de perdoar pecados, e esse poder se perpetua nos sacerdotes ordenados. Quantos de nós já carregamos culpas terríveis, noites sem dormir, aquela angústia pesada no coração, e depois de uma confissão sincera, ouvimos aquelas palavras: "Eu te absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo"? E de repente, como um peso arrancado de dentro, sentimos paz, alívio, até alegria. Papa Leão XIII nos explica que essa paz não é apenas psicológica, é espiritual, é fruto da certeza objetiva de que Cristo nos perdoou. O Santo Padre nos alerta contra uma armadilha comum, a vergonha de se abrir diante de outro ser humano, mas ele nos lembra que no confessionário não é Padre João ou Padre Pedro quem escuta, é Cristo. O sacerdote é apenas um ministro, um canal, um sacrário vivo da misericórdia de Deus. E para proteger ainda mais os fiéis, a Igreja estabelece o segredo de confissão, que é absoluto. O padre não pode revelar nada do que ouviu, sob nenhuma circunstância. O que é dito ali, morre ali. E mais, muitos sacerdotes testemunham que, após ouvir tantas confissões, não guardam em sua memória os pecados específicos. É como se Deus apagasse de suas lembranças aquilo que não lhes pertence. Papa Leão XIII chega a dizer: "Se realmente acreditássemos que Cristo está presente no confessionário, nunca mais teríamos medo de nos confessar, porque não estaríamos diante de um juiz humano, mas diante do Salvador que deu a vida por nós. O padre estende sua mão, mas é Cristo quem segura. O padre fala, mas é Cristo quem absolve. O padre escuta, mas é Cristo quem perdoa." Queridos, isso significa que cada confissão é de fato um encontro pessoal com Jesus. Não um Jesus distante, invisível, abstrato, mas o Jesus vivo que fala pelos lábios de seu ministro. Se você ainda hesita em se confessar, lembre-se, não é o padre que importa, é Cristo. Não é para o padre que você conta suas quedas, é para Cristo. Não é do padre que você recebe o perdão, é de Cristo. O padre é apenas o vaso de barro, mas o tesouro é o Senhor. E Papa Leão XIII nos convida a pensar:
Se você tivesse a oportunidade de se ajoelhar diante de Cristo em pessoa e ouvir da boca dele: "Teus pecados estão perdoados", você iria? Pois é exatamente isso que acontece na confissão. É Cristo que está ali. E essa certeza muda tudo. Meus queridos irmãos e irmãs, Papa Leão XIII nos alerta para uma confusão muito comum entre os fiéis. Muitos acreditam que basta sentir arrependimento em seu coração, rezar a Deus em silêncio e pedir perdão diretamente. E de fato é verdade que o arrependimento pessoal é necessário e agrada ao Senhor. Mas o Santo Padre nos explica que há uma diferença fundamental entre esse arrependimento íntimo e o sacramento da confissão. O arrependimento é como dar os primeiros passos em direção à cura, mas a confissão é receber a cura completa. Papa Leão XIII nos mostra que quando pecamos, não só ferimos nossa relação pessoal com Deus, mas também perdemos a graça santificante e nos afastamos da comunhão da Igreja. O arrependimento sincero nos aproxima de Deus, mas não é suficiente para restaurar plenamente a vida da graça em nossa alma. Para isso, Cristo instituiu o sacramento da confissão, um meio visível e objetivo para nos assegurar o perdão. Ele nos recorda que a Igreja ensina sobre a contrição perfeita e a contrição imperfeita. A contrição perfeita é o arrependimento movido pelo amor a Deus, pelo desejo de não o ofender mais. A contrição imperfeita é o arrependimento motivado pelo medo do inferno ou das consequências do pecado. Ambas têm valor, mas o Santo Padre explica: mesmo a contrição perfeita inclui em si o propósito de se confessar sacramentalmente. Em outras palavras, o arrependimento verdadeiro nos leva naturalmente ao confessionário, porque ali está a fonte de certeza e de graça que Jesus nos deixou. Papa Leão XIII usa uma comparação poderosa. É como quando alguém sofre um ferimento profundo. Pode até limpar a ferida sozinho, colocar um curativo e sentir algum alívio. Mas apenas um médico tem os instrumentos e o conhecimento para limpar completamente, suturar e evitar uma infecção. Assim também é com o pecado. Podemos pedir perdão em oração, e Deus escuta, mas só no sacramento, através do médico da alma, a cura é completa e segura. E aqui está outro ponto que o Santo Padre nos revela. A confissão não apenas apaga os pecados, mas concede uma graça especial que fortalece a alma contra futuras quedas. É como um remédio preventivo, um escudo que nos prepara para resistir às tentações. Quantos de nós, depois de uma confissão bem feita, sentimos uma força nova, uma coragem renovada para lutar contra aquilo que antes parecia invencível? Não é apenas efeito psicológico, é a graça agindo. Papa Leão XIII insiste: precisamos da certeza do perdão. Quantos fiéis, mesmo depois de orar, carregam dúvidas terríveis? Será que Deus realmente me perdoou? Será que meu arrependimento foi sincero o suficiente? Essas incertezas corroem a alma e nos roubam a paz. A confissão sacramental elimina toda dúvida, porque não depende da força do nosso sentimento, mas da promessa de Cristo. Quando ouvimos da boca do sacerdote: "Eu te absolvo dos teus pecados", podemos ter plena confiança de que fomos perdoados, não porque sentimos algo, mas porque Jesus garantiu: aqueles a quem perdoardes os pecados serão perdoados. O Santo Padre nos lembra que os pecados mortais, em especial, exigem a confissão sacramental. Não é uma questão de tradição, mas de fidelidade àquilo que o próprio Cristo instituiu. Se confiamos em Jesus, devemos confiar também no caminho que ele nos deixou. Meus irmãos, Papa Leão XIII nos convida a não desprezar o arrependimento pessoal, mas a não confundi-lo com o sacramento. Devemos orar, devemos chorar nossos pecados diante de Deus,
mas devemos também dar o passo de fé de ir até o confessionário. Ali o arrependimento se completa. Ali a alma não apenas se sente perdoada, mas é verdadeiramente restaurada. Pensemos, se Jesus nos deixou este presente, por que recusar? Se ele sabia que precisaríamos de algo visível, concreto, humano e divino ao mesmo tempo, por que escolheríamos menos do que ele nos ofereceu? Papa Leão XIII nos ensina: arrependimento é o início da cura, a confissão é a consumação dela. Meus queridos irmãos e irmãs, Papa Leão XIV nos revela uma dimensão da confissão que muitos ignoram ou até desprezam: o valor imensurável do conselho espiritual que recebemos do sacerdote. Muitos acreditam que a confissão se resume apenas a listar pecados e receber a absolvição. Mas o Santo Padre nos lembra que este sacramento é muito mais do que um tribunal de perdão, é também uma escola de santidade, onde cada encontro pode se tornar uma oportunidade de crescimento espiritual. Papa Leão XIV nos explica que, ao se confessar, o fiel abre seu coração de maneira íntima e transparente. Nesse momento, o sacerdote, iluminado pela graça e formado na doutrina da Igreja, pode oferecer orientações preciosas que ajudam não apenas a evitar quedas futuras, mas também a trilhar com mais segurança o caminho da santidade. O confessionário, portanto, não é apenas um lugar de reconciliação, mas também um consultório espiritual, um farol de luz em meio às tempestades da vida. O Santo Padre nos recorda que muitos santos tiveram confessores regulares que foram fundamentais em seu caminho de santificação. Santa Teresa de Ávila, por exemplo, dizia que o confessor era como uma bússola em sua vida interior, ajudando a discernir as inspirações que vinham de Deus e a afastar-se das ilusões do inimigo. Santo Inácio de Loyola também sublinhava o valor de uma direção espiritual estável, porque sabia que a alma humana, sozinha, pode facilmente se enganar. Papa Leão XIV insiste que esta dimensão da confissão é especialmente necessária em nossos tempos, tempos de confusão moral e espiritual. Vivemos em uma sociedade repleta de opiniões contraditórias, onde cada um parece ter sua própria verdade. Quantos jovens, quantas famílias se sentem perdidos, sem saber qual caminho seguir? Quantos carregam dilemas sobre trabalho, relacionamentos, vocação, decisões importantes, sem ter alguém preparado espiritualmente para orientá-los? O confessor, nos lembra o Santo Padre, é um guia seguro. Não fala em nome próprio, mas inspirado pela tradição, pela doutrina e pela graça que recebe no sacramento da ordem. Imaginem, queridos, a diferença que faz ter um confessor regular, alguém que acompanha suas lutas espirituais, que conhece suas quedas recorrentes, que sabe das tentações específicas que o afligem e pode oferecer conselhos personalizados. É como ter um treinador espiritual que pouco a pouco vai fortalecendo suas virtudes e a enfraquecendo os vícios. Papa Leão XIV nos ensina que a confissão frequente, acompanhada dessa direção espiritual, é como um caminho pavimentado rumo à santidade. Cada encontro é um tijolo colocado, cada conselho é um passo seguro, cada absolvição é uma nova chance de recomeçar. O Santo Padre nos lembra de algo fundamental. O confessor pode nos ajudar a enxergar aquilo que sozinhos não percebemos. Muitas vezes estamos tão imersos em nossos problemas, em nossas culpas ou justificativas, que não conseguimos enxergar a raiz de nossos pecados. O sacerdote, com sua experiência e sua visão externa, pode apontar padrões, revelar causas profundas, indicar práticas concretas para vencer tentações. É um olhar iluminado pela graça que ajuda a alma a se conhecer melhor e assim a se entregar mais plenamente a Deus. E aqui está algo belíssimo que Papa Leão XIV nos mostra. Esse acompanhamento espiritual nos protege do isolamento e da autossuficiência. Vivemos em um mundo onde muitos dizem: eu resolvo meus problemas sozinho, não preciso de ninguém. Mas o Santo Padre insiste: no caminho da fé, ninguém caminha sozinho.
Precisamos da igreja, precisamos dos sacramentos, precisamos de guias espirituais. Recusar isso por orgulho é se fechar à graça que Deus quer nos dar. Queridos irmãos, Papa Leão XIV nos convida a ver a confissão não apenas como um momento de perdão, mas como uma verdadeira oportunidade de aprendizado e de crescimento espiritual. Cada vez que entramos no confessionário, devemos nos perguntar a nós mesmos: Senhor, o que queres me ensinar através deste sacerdote? E com humildade acolher as palavras que recebemos como parte do cuidado amoroso de Deus. Assim, a confissão deixa de ser apenas um dever religioso e se torna uma escola contínua de santidade. Cada conselho é uma semente plantada, cada absolvição é uma rega abundante, cada penitência é um exercício que fortalece nossa alma. E pouco a pouco, pela fidelidade a este processo, vamos sendo moldados à imagem de Cristo. Meus queridos irmãos e irmãs, Papa Leão XIV nos conduz agora a uma imagem poderosa e profundamente verdadeira, a confissão como medicina divina para a alma. Assim como nosso corpo necessita de médicos e remédios para curar suas doenças, nossa alma, ferida pelo pecado, necessita do médico divino que age por meio do sacerdote. O Santo Padre nos explica que o pecado não é apenas uma falha moral abstrata, mas uma verdadeira doença espiritual. Ele enfraquece nossas forças interiores, corrói a paz do coração, obscurece a mente e até se manifesta no corpo através da ansiedade, do peso da culpa e da tristeza. Quantas vezes, nos pergunta Papa Leão XIV, não sentimos que nossos pecados nos paralisam, que nos impedem de rezar, de amar com sinceridade e de viver plenamente a vida? Isto é sinal claro de que algo dentro de nós adoeceu. Assim como ninguém em sã consciência tentaria operar-se a si mesmo de uma grave enfermidade, também não podemos curar por completo as feridas espirituais sozinhos. Podemos até aliviar alguns sintomas pela oração pessoal, mas a cura plena exige o tratamento que Cristo instituiu, o sacramento da confissão. É nesse momento, nos ensina o Santo Padre, que o médico divino se inclina sobre nós, toca nossas feridas e aplica o remédio da sua misericórdia. Papa Leão XIV nos dá uma comparação belíssima. Quando estamos doentes, não escondemos nossos sintomas do médico. Mesmo que sejam constrangedores, nós os revelamos porque sabemos que o médico precisa da verdade para nos ajudar. O mesmo acontece na confissão. Devemos expor com sinceridade os sintomas da nossa alma, nossos pecados, nossas quedas, nossas fraquezas, sem medo nem vergonha, porque o confessor é como um médico espiritual que precisa conhecer a realidade para aplicar o tratamento adequado. O Santo Padre nos lembra ainda que, assim como cada doença exige um tratamento diferente, também cada pecado pede um remédio específico. O padre, no confessionário, age como médico da alma. Além da absolvição, ele prescreve penitências, orações, práticas espirituais e conselhos que funcionam como verdadeiros medicamentos. Alguns pecados precisam ser combatidos com vigilância, outros com jejum, outros com oração intensa, outros ainda com obras de caridade. A confissão, portanto, não é apenas um perdão genérico, mas um tratamento personalizado que cura cada ferida em sua raiz. Papa Leão XIV nos conta que muitas vezes testemunhou curas profundas através da confissão. Pessoas presas em vícios destruidores, como a bebida, a luxúria, o ódio ou a mentira, encontraram forças para se libertar não por sua própria vontade, mas pela graça recebida neste sacramento. Quantos chegaram ao confessionário abatidos, carregando anos de culpa, e saíram com o rosto iluminado por uma paz indescritível? O Santo Padre nos diz que este milagre se repete em todo o mundo, todos os dias, sempre que um pecador arrependido se ajoelha diante da misericórdia de Deus. E há algo ainda mais profundo, meus amados. Enquanto a medicina humana só pode curar o corpo,
A confissão cura a alma e, frequentemente, também tem efeitos sobre o corpo, pois somos seres integrais, corpo, mente e espírito. Quantos testemunham que depois de uma boa confissão, a ansiedade diminuiu, a insônia cessou, a tristeza deu lugar a uma alegria serena. Isto porque quando a alma encontra paz, todo o ser se harmoniza. Papa Leão XIV insiste: não devemos adiar esse encontro com a medicina divina. Assim como quem adia um tratamento médico corre o risco de agravar a doença, também quem posterga a confissão arrisca que o pecado crie raízes mais profundas, tornando a alma cada vez mais debilitada. Não devemos esperar estar prontos ou melhores para nos confessar. É exatamente porque estamos doentes que precisamos do remédio. O confessionário é o hospital do espírito, e o padre é o médico que Cristo colocou ali para aplicar o tratamento da graça. Queridos irmãos, não tenham medo desta medicina. A confissão não é uma humilhação inútil, mas uma cura amorosa. É o remédio que alivia as feridas escondidas, que devolve a vitalidade da alma, que restaura a alegria perdida. Papa Leão XIV nos convida a não ver a confissão como um peso, mas como uma oportunidade de cura profunda. E cada vez que saímos do confessionário, saímos mais fortes, mais livres, mais saudáveis espiritualmente, prontos para viver na plenitude do amor de Deus. Meus amados irmãos e irmãs, Papa Leão XIV nos leva agora ao ponto mais sublime do sacramento da confissão, a restauração da graça santificante. Este é o efeito mais importante e misterioso da confissão, algo que nenhuma força humana, nenhum esforço psicológico, nenhuma oração isolada pode realizar por si mesma. O Santo Padre nos explica que quando cometemos um pecado grave, não apenas ofendemos a Deus, mas perdemos algo infinitamente precioso, a graça santificante. Essa graça é a vida de Deus em nossa alma, é a chama da presença divina que nos torna filhos adotivos do Pai. Sem ela, mesmo que tenhamos saúde, riqueza, inteligência ou prestígio, nossa alma está espiritualmente morta. Papa Leão XIV insiste em algo que pode nos chocar. O maior mal que pode acontecer a um ser humano não é a perda da saúde, nem da fortuna, nem sequer da própria vida. O maior mal é perder a graça santificante, porque é ela que nos dá acesso ao céu, é ela que nos permite viver em amizade com Deus. Uma pessoa em pecado mortal pode sorrir por fora, pode parecer bem-sucedida, mas por dentro está como um cadáver espiritual, incapaz de amar plenamente e de receber a vida eterna. Mas aqui se revela a grandeza do sacramento da confissão. O Santo Padre nos ensina que quando o padre pronuncia as palavras de absolvição, algo real e objetivo acontece na alma. Não se trata de um consolo psicológico ou de uma sensação subjetiva. É uma verdadeira ressurreição espiritual. A graça perdida é restaurada. A amizade com Deus é renovada. A vida divina volta a habitar em nós. É como se a alma que estava morta respirasse novamente e fosse revestida de uma nova luz. Papa Leão XIV compara este mistério a um renascimento. Assim como o batismo nos faz nascer para a vida de Deus pela primeira vez, a confissão é como um segundo batismo, que nos devolve essa vida quando a perdemos pelo pecado grave. Por isso os padres da Igreja chamavam a confissão de o segundo batismo. Cada vez que nos confessamos, experimentamos uma pequena Páscoa pessoal. Passamos da morte para a vida, das trevas para a luz, do desespero para a esperança. O Santo Padre nos lembra que essa restauração da graça não só perdoa os pecados do passado, mas também fortalece a alma contra as tentações futuras. É como se recebêssemos uma nova armadura espiritual. Quantos santos testemunharam sentir-se renovados, fortalecidos, cheios de coragem depois de uma boa confissão. Santa Teresinha do Menino Jesus descrevia que saía do confessionário como uma criança pequena, completamente nova, com a alma leve e pura. Papa Leão XIV também nos adverte: não devemos tratar essa graça como algo automático ou banal.
Cada confissão deve ser feita com verdadeira contrição, com o desejo sincero de mudar de vida. É a esse coração arrependido que Deus derrama abundantemente a sua graça. Ele não nos dá apenas o perdão, mas também a força para evitar as quedas futuras, a coragem para lutar contra nossas fraquezas e a alegria de recomeçar sempre. Queridos, pensem nisso. Cada confissão é um encontro com a misericórdia que recria a alma. É como se Cristo, no confessionário, repetisse o gesto do Evangelho quando ressuscitou a filha de Jairo, ou o filho da viúva de Naim. Ele se inclina sobre nós e diz: levanta-te, volta à vida. Essa é a grandeza da confissão. Não é apenas apagar uma culpa, é devolver a vida divina à nossa alma. Papa Leão XIV conclui este ensinamento com um chamado. Se a graça é tão preciosa, não a deixemos escapar. Não vivamos nenhum dia em pecado mortal, pois cada dia assim é um risco eterno. Busquemos sempre a confissão como a fonte onde a graça perdida é restaurada e onde nossa alma encontra novamente a vida de Deus. Meus irmãos e irmãs em Cristo, Papa Leão XIV nos recorda que a confissão não é apenas um encontro íntimo entre a alma e Deus, mas também um ato profundamente comunitário. Este é um ponto que muitos de nós esquecemos. Nossos pecados não afetam apenas a nossa consciência individual, mas também ferem o corpo místico de Cristo, que é a Igreja. O Santo Padre nos explica que, quando pecamos, não é apenas a nossa relação pessoal com Deus que se rompe, é também a comunhão com os nossos irmãos e irmãs na fé que se fragiliza. Cada pecado, mesmo secreto, tem uma dimensão social e comunitária. Ele prejudica a Igreja inteira, porque somos membros de um mesmo corpo. Se um membro sofre, todo o corpo sofre com ele. Se um membro se afasta da graça, todo o corpo sente a sua ausência. Papa Leão XIV nos lembra que, desde os primeiros séculos do cristianismo, isso era muito claro. Na Igreja primitiva, a penitência para pecados graves era pública. O pecador era reconciliado diante da comunidade porque sua queda tinha repercussões em todos. Embora hoje a confissão seja feita em segredo, sua dimensão comunitária continua presente. Quando um padre nos dá a absolvição, não está apenas reconciliando-nos com Deus, mas também reintegrando-nos plenamente à Igreja, ao povo santo de Deus. O Santo Padre insiste que esta verdade nos ajuda a compreender por que a confissão é tão necessária. Não se trata apenas de resolver um problema interior, como quem desabafa com um amigo. Trata-se de restaurar o laço espiritual com a comunidade da fé. Quando recebemos a absolvição, é toda a Igreja que nos acolhe de volta, é todo o corpo de Cristo que se alegra com a nossa reconciliação. Papa Leão XIV usa uma imagem muito bela. Ele nos diz que a confissão é como costurar uma ferida no tecido da Igreja. O pecado rasga, cria fissuras, separa, mas a confissão, pela graça de Cristo, recompõe, cicatriza, reintegra. Por isso, cada confissão não beneficia apenas a alma que se arrepende, mas também fortalece toda a Igreja, tornando-a mais pura, mais unida, mais luminosa. E aqui o Santo Padre nos chama a refletir. Quantos de nós pensamos que nossos pecados dizem respeito apenas a nós mesmos? Quantas vezes dizemos, minha vida é minha, minhas escolhas não afetam ninguém? Mas a verdade é outra. Cada ato de desobediência a Deus fragiliza o corpo espiritual da Igreja. Cada ato de conversão e arrependimento, ao contrário, fortalece a todos. É por isso que os santos dizem que uma confissão bem feita é uma bênção não apenas para o penitente, mas para o mundo inteiro. Papa Leão XIV nos ensina também que a confissão nos prepara melhor para receber a Eucaristia, porque a comunhão é o sacramento da unidade, é o banquete da família de Deus. Mas como participar plenamente dele se ainda estamos divididos pelo pecado?
É a confissão que nos reconcilia, que nos reintegra, que nos dá novamente o direito de nos sentarmos à mesa do Senhor com o coração limpo. Queridos irmãos, lembrem-se, a confissão não é apenas uma experiência pessoal de perdão, mas também um ato de amor pela comunidade. Quando nos confessamos, estamos dizendo: eu quero voltar, eu quero ser parte viva deste corpo, eu quero estar unido a Cristo e à sua igreja. E a comunidade inteira se alegra, assim como no Evangelho Jesus nos contou que há mais alegria no céu por um só pecador que se converte, do que por 99 justos que não precisam de conversão. Papa Leão XIV conclui este ensinamento com um apelo profundo: não se afastem da igreja por causa de seus pecados. Ao contrário, voltem através da confissão, porque a igreja não é uma assembleia de perfeitos, mas uma família de pecadores perdoados. No confessionário, não apenas você encontra Cristo, mas reencontra também o seu lugar no coração desta família espiritual que caminha unida rumo ao céu. Meus amados irmãos e irmãs, Papa Leão XIV nos ensina que um dos maiores obstáculos à graça do sacramento da confissão não está fora de nós, mas dentro de nossos corações. As resistências que levantamos contra este encontro com a misericórdia de Deus. Quantas vezes nos convencemos de que não precisamos, ou de que é melhor falar só com Deus em silêncio? Quantas vezes adiamos, evitamos ou até nos afastamos do confessionário, deixando que o medo, a vergonha ou a indiferença levantem muros entre nós e o perdão divino? O Santo Padre, com sua sabedoria, nos mostra que essas resistências não são novidades da nossa época. Desde os primeiros cristãos, homens e mulheres lutam contra o orgulho, contra o medo de expor suas fraquezas, contra a tentação de acreditar que podem caminhar sozinhos. Mas hoje, mais do que nunca, vivemos numa cultura que reforça essas barreiras. Vivemos num mundo que nos diz: não precisa se humilhar, não precisa contar a ninguém, basta confiar em si mesmo. E é justamente essa mentalidade que nos afasta do plano de Deus. A primeira resistência, nos lembra Papa Leão XIV, é a vergonha. Muitos dizem: não consigo me imaginar revelando tais pecados a outro ser humano. Mas o Santo Padre responde com clareza: esta humildade faz parte da cura. É como um doente que sente vergonha de mostrar sua ferida ao médico. A vergonha é natural, mas quando superada, abre a porta para a verdadeira cura. A confissão não é uma exposição humilhante, mas uma libertação. O ato de revelar nossos pecados corta as raízes do orgulho, que é a mãe de tantas quedas. A segunda resistência é o medo do julgamento. Quantos dizem: e se o padre me julgar? E se ele pensar mal de mim? Mas o Santo Padre nos recorda: o padre não está ali como juiz humano, mas como médico da alma, instrumento de Cristo. O confessor, além disso, está obrigado ao segredo absoluto. O que você disser ali nunca sairá daquele espaço sagrado. Muitos sacerdotes, inclusive, testemunham que, ao sair do confessionário, esquecem o que ouviram, porque sabem que não lhes pertence, pertence a Deus. E mais ainda, os padres já ouviram de tudo, nenhum pecado os espanta, nenhum pecado os surpreende. Eles sabem que todos somos fracos e por isso acolhem com compaixão. A terceira resistência é a ilusão de autossuficiência espiritual. Muitos pensam: eu consigo resolver isso sozinho. Posso orar a Deus em particular. Sim, a oração pessoal é necessária, mas não substitui a confissão sacramental. É como tentar curar uma doença grave apenas com remédios caseiros. Pode aliviar, mas não resolve. Cristo estabeleceu o confessionário justamente porque sabia que precisamos de algo mais. Precisamos ouvir as palavras de absolvição, precisamos do contato visível e audível com a misericórdia de Deus. A quarta resistência é a preguiça espiritual. Quantos de nós simplesmente não se confessam porque dá trabalho, porque exige exame de consciência, porque demanda tempo? Mas como nos pergunta Papa Leão XIV, não vale a pena esse pequeno esforço para alcançar a paz da alma, a liberdade do coração, a certeza do perdão?
Quantas vezes perdemos horas com distrações, mas não dedicamos alguns minutos para receber uma graça eterna? O Santo Padre nos exorta a olhar para os santos como exemplo. Os maiores santos da Igreja foram também os que mais buscavam o sacramento da confissão. Não porque eram fracos, mas porque sabiam que a graça de Deus se multiplica neste encontro. Eles compreendiam que a confissão frequente não é sinal de fraqueza, mas de maturidade espiritual. Papa Leão XIV nos encoraja a dar o primeiro passo. Talvez você que me escuta agora já tenha sentido todas essas resistências: vergonha, medo, orgulho, preguiça. Mas lembre-se, cada uma delas é uma oportunidade para crescer. A vergonha se transforma em humildade, o medo se transforma em confiança, o orgulho se transforma em rendição, a preguiça se transforma em zelo espiritual. E ele conclui este ensinamento com palavras fortes. O inimigo das almas teme o confessionário, porque sabe que ali a graça de Deus se derrama como um rio. Por isso ele sussurra resistências em nossos corações. Mas cada vez que superamos esses obstáculos e nos ajoelhamos diante do confessor, uma vitória é conquistada contra as forças do mal. Queridos irmãos, não deixem que as resistências os afastem da misericórdia. O confessionário não é um tribunal humano, mas um hospital divino. Ali não há condenação, mas cura. Não há rejeição, mas acolhimento. Não há vergonha, mas liberdade. Que cada um de nós tenha a coragem de vencer as barreiras internas e experimentar a alegria que só o perdão sacramental pode dar. Meus irmãos e minhas irmãs, chegamos ao ponto mais belo e consolador do ensinamento do Papa Leão XIV sobre a confissão. Os frutos espirituais que este sacramento derrama sobre nossas almas. Ele nos lembra que cada confissão sincera, feita com arrependimento verdadeiro e desejo de conversão, produz em nós uma transformação tão profunda que nem sempre conseguimos compreender no momento. Mas pouco a pouco, essa graça se manifesta em sinais visíveis de renovação. O primeiro e mais imediato fruto é a paz interior. Quantos de vocês já experimentaram a angústia de carregar culpas por dentro, de viver com o peso de erros passados que nunca foram colocados diante da misericórdia de Deus? Esse peso sufoca, rouba a alegria e nos impede de avançar. Mas quando nos ajoelhamos no confessionário e ouvimos as palavras: "Eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo", algo sobrenatural acontece. É como se correntes invisíveis se rompessem. O coração respira novamente. A alma, antes inquieta, mergulha numa paz tão profunda que o mundo não pode oferecer. Papa Leão XIV dizia que um só ato de confissão sincera devolve mais paz à alma do que 1000 filosofias humanas. O segundo fruto é a renovação da graça batismal. O Santo Padre nos recorda que, no batismo, fomos mergulhados na vida nova de Cristo, mas os pecados cometidos depois mancham essa pureza. A confissão é como um novo mergulho espiritual, que restaura em nós a beleza do batismo. A alma sai lavada, purificada, renovada. É como se a vestimenta branca do batismo fosse novamente colocada sobre nós. Por isso, muitos santos chamavam a confissão de segundo batismo. Outro fruto poderoso é a libertação espiritual. Muitas pessoas vivem presas em pecados que parecem correntes indestrutíveis, vícios, rancores, hábitos que as afastam de Deus. A confissão, unida à graça de Cristo, quebra essas cadeias. Não é apenas um perdão abstrato, mas uma força concreta que nos ajuda a resistir ao pecado no futuro. Papa Leão XIV explicava que a confissão frequente fortalece a alma como o treino fortalece o corpo. Cada vez que nos confessamos, ficamos mais preparados para enfrentar as tentações e vencer as batalhas espirituais. Há também um fruto que toca profundamente as relações humanas, a cura dos relacionamentos. O pecado nos afasta não apenas de Deus, mas também dos outros. Ele cria muros de orgulho, ressentimento e desconfiança.
Ao recebermos a absolvição, não apenas somos reconciliados com Deus, mas também com a Igreja e com os irmãos. Isso significa que cada confissão verdadeira tem um efeito comunitário, restaura laços, aproxima corações, fortalece famílias e comunidades. Quantos casamentos foram restaurados após um dos cônjuges voltar ao confessionário? Quantas amizades feridas reencontraram perdão depois que um coração foi purificado pela confissão? O Santo Padre também nos lembra de um fruto essencial, a alegria espiritual. Quantas vezes vemos pessoas que saem do confessionário com o rosto iluminado, como se uma nova vida tivesse começado? Essa alegria não vem de nós, mas do Espírito Santo, que enche a alma renovada com a sua consolação. É uma alegria serena, profunda, que permanece mesmo em meio às dificuldades. Papa Leão XIV dizia que a confissão é a primavera da alma, onde as flores da alegria brotam novamente após o inverno do pecado. Outro fruto maravilhoso é a graça da humildade. Quando nos ajoelhamos e confessamos nossos pecados, reconhecemos que não somos autossuficientes, que precisamos da misericórdia de Deus. Este ato de humildade abre espaço para que a graça divina atue mais plenamente em nós. Quanto mais nos esvaziamos do orgulho, mais o Espírito Santo nos enche de virtudes. Assim, a confissão não apenas apaga o passado, mas molda nosso futuro, tornando-nos mais dóceis à vontade de Deus. E por fim, Papa Leão XIV nos fala do fruto que coroa todos os outros: a certeza do perdão divino. No confessionário, não precisamos viver de suposições, não precisamos nos perguntar se Deus nos perdoou ou não. Temos a certeza absoluta, garantida pelas palavras de absolvição pronunciadas pelo sacerdote em nome de Cristo. Essa certeza é um tesouro inestimável, porque nos liberta da escravidão da dúvida, da angústia de não saber se estamos em paz com Deus. Saímos dali sabendo: estou perdoado, estou reconciliado, estou em graça. Queridos irmãos e irmãs, se hoje vocês buscam paz, alegria, liberdade, cura e certeza, não há lugar mais seguro do que o confessionário. É ali que Jesus nos espera, não como um juiz severo, mas como um médico compassivo, um amigo fiel, um pai amoroso. É ali que experimentamos os frutos mais doces da vida cristã. Papa Leão XIV nos convida, portanto, a não ver a confissão como um bardo, mas como um presente. E mais ainda, como uma necessidade vital. Assim como a respiração é para o corpo, a confissão é para a alma.